Então, eu conheci a calistenia vendo uma foto do ator Jason Statham fazendo uma human flag numa placa de trânsito. O cara tava lá assim esticadinho, eu olhei esse negócio ali e pensei, pô, isso aí é interessante. Como engenheiro até imaginei, tipo, o braço de cima puxa, o de baixo empurra, mantém o tronco na horizontal. Vou tentar fazer. Fazia musculação desde os 17 anos, cheguei no espaldar da musculação, vou tentar a human flag. Mas nem esboçou, nem ameaçou. E daí um dia eu estava na academia tentando, fazendo uma human flag aqui, e um professor que estava lá falou assim, isso aí é calistenia. Eu pensei, calistenia, eu não conhecia ainda o nome do termo do esporte. Já fazia muita barra, dip, as paralelas, só que não conhecia o nome. Daí comecei a pesquisar. Quando eu comecei a pesquisar, eu vi um vídeo do Calistenia Brasil fazendo muscle up. E daí comecei a me interessar e ficar tentando sozinho, onde esse mesmo professor falou assim, tu pode falar com o Ben-Hur. O Ben-Hur, ele é um especialista em calistenia, ele gosta bastante e tal, e me apresentou o perfil de Instagram do mestre. Daí eu comecei a ver os videozinhos dele fazendo muscle up, fazendo front lever, que eu nem sabia o nome, eu tentava fazer, não conseguia, mas nem sabia o nome do movimento. E comecei a me interessar, comecei a ver, esse negócio é difícil, né? Tentava fazer, não conseguia, bem, se é difícil é pra mim, eu vou ter que ir atrás disso e quero me interessar. Porque eu estava sem desafio. A musculação, muito tempo de treino, estava num platô de força, num platô de volume, também muito volume nunca me interessou muito. Então a gente treinava de forma protocolar para a saúde, para manter a força, só que não tinha um ganho, não tinha onde ir para frente, a não ser que a gente fosse para caminhos não saudáveis. Então, quando eu conheci o Ben-Hur, a gente conversou um pouco, ele me explicou do esporte, metodologia de treino e pensei, vamos começar isso aí. E logo me encantei, porque a evolução é semanal, é mensal, ela é constante. Não tem movimento que você não possa fazer melhor ou deixar ele mais difícil, e isso aí foi me motivando. Então eu cheguei com uma base de força muito boa, só que não tinha equilíbrio, a consciência corporal para musculação era legal, mas para calistenia faltava muito, e eu comecei a ver assim, movimentos, por exemplo, um frog to handstand, que, cara, eu me sentia engessado no chão, ficava no frog, já dava trabalho, parecia que eu estava grudado no chão, e era questão só de deslocamento de massa, consciência corporal, que hoje a gente faz tranquilo. E isso ali me surpreendia, tipo, com a mesma força que eu já tinha, eu achava pesado. Agora eu consigo fazer e tá leve. Então, peraí, não é só força. E daí isso aí me encantou, foi o que mais me encantou no esporte, foi a possibilidade de evolução constante. Né? Parafraseando o mestre, é uma estrada sem fim que a gente pode percorrer a vida inteira. Eu tinha uma lesão crônica, tendinite nos 2 bíceps, e logo depois ali eu tive uma ruptura. Fui obrigado a fazer a cirurgia e eu gostei tanto do esporte que eu falei para ele, eu vou operar, vou fazer fisioterapia e vou voltar. Então isso foi dezembro de 2015, em 2016 eu considero que metade de 2016 foi quando eu comecei a treinar calistenia propriamente dita. Na XTF, na época, a gente tinha a maioria que fazia treino funcional, e eu e o Dimitri, que era um amigão meu ali, que a gente começou a fazer calistenia, tinha o Andréas, então era bem pouco aluno de calistenia, era mais funcional. E daí a galera começou a ver a gente treinar, um outro se interessava e tal, e onde veio a criação do Barbas Calistenia, que a gente formou o nosso grupinho ali, dos alunos que se interessavam pela calistenia, alguns faziam funcional, outros não. Ele falou pra gente assim, tô vendo uma casa aí e tal, e já vi que nos fundos da casa tem um espaço que dá para fazer um parque de calistenia. Daí ele ficava com aquilo na cabeça, né? Daí ele já vinha com os esboços no quadro, assim, não tinha nem alugado a casa ainda, mas já tinha aqueles esboços lá, já estava tudo na cabeça dele. Fechei com a casa. Cara, daí ele já foi lá, já roçou, nivelou, botou areia, e ele marcou algumas vezes com a gente, com o pessoal que era do Barbas Calistenia, para ajudar lá na mão de obra braçal. Tinha um caminhão de areia na frente da casa, tinha que jogar areia para os fundos do parque. Depois ele comprou uma tora de trocentos metros de altura, pesada, ia precisar de mais gente, e a gente cavava uns buracos para enterrar. E eu lembro que os fundos da casa ali, o solo local tinha muito caco de telha, pedaço de pedra, então, nossa, era um parto cavar um buraco daquele para entrar uma tora. Daí a gente fazia, cada um buraco, a gente marcava com uns X ali assim tal, media as distâncias, e daí, um cavou um buraco aqui, daí o outro cavou um buraco lá, depois pegava em 2, 3, colocava as toras no local, e tinha aquelas duas bem grandonas, tal como tem hoje ali no parquinho da Road,
com a tora em cima, né? Que parece um pórtico ali, um portal, e aquelas lá deu trabalho, daí todo mundo pegando junto, colocando dentro. E assim, né? A gente fazendo aquilo ali, todo mundo por maior prazer, querendo ver o parque pronto para treinar e brincar, com cuca, com café, trocando ideia, tirando sarro um do outro, todo mundo sujo e achando muito massa, pé no chão, bem estilo calistenia raiz, né? A gente até brincava pela semelhança do mestre ali com Ragnar do Vikings e a gente chamava o parquinho de Valhalla, né? A gente costumava brincar, sempre vamos treinar em Valhalla hoje, quero o parquinho de calistenia nos fundos da casa. Até tem um episódio legal do Barbas Calistenia, que o Ben-Hur fez um colar, um cordão, e na ponta era uma caricatura de madeirinha mesmo assim, que era um cara careca, com uma barba comprida, tipo alguém que eu conheço, assim, muito parecido com o Messi, mas digamos que não era para ser ele. E daí ele começou a dar, deu um para mim, deu para outro e tal, é que ele conseguia um movimentozinho mais legal, ganhava o colarzinho, daí eu cheguei em casa, mostrei para minha esposa, pô, olha só, colarzinho massa do Barbas Calistenia. E daí minha mulher disse, então, vai dizer que o Ben-Hur vai fazer vocês andar com ele pendurado no pescoço pra lá e pra cá. Eu disse, não é pra ser ele e tal. Foi muito massa esse episódio. Até tem uma foto do meu menino não tinha nem 1 ano de idade, com o meu colarzinho no pescoço, sentado no balcão em casa, e ele faceirinho assim, mostrando o colarzinho pra câmera. E do Barbas, isso foi crescendo, Barbas por causa da barbona do mestrinho, todos tinham barba no grupo, exceto um ou outro, que era meio bunda de neném, assim, que a gente zoava, e se transformou no que está hoje a Hold, né? O mestrinho foi tinhoso ali no projeto e hoje estamos aqui. Não, certamente a calistenia o que tem que mais me atrai são 2 coisas. A possibilidade de evolução constante, como eu já citei, tu pode sempre melhorar um movimento ou tornar ele mais difícil. E o segundo é a vibe da calistenia de tu só prestar do próprio corpo para poder se exercitar. Então, tu tá na rua, ao ar livre, um dia na chuva se tu quiser, um dia no sol, um dia na fazenda, tendo uma barra ou só um chão, tu já consegue se exercitar o corpo inteiro. Isso aí é uma coisa que eu acho muito legal. Treinar na praia era uma coisa que eu já fazia na época da musculação, mas não sabia que era calistenia. E outra coisa da calistenia que me deixa assim, fascinado é a calistenia com peso. Porque muita gente fala assim, mas na calistenia tu não consegue evoluir que nem na musculação porque tu tá fadado ao peso do corpo. Depois quando tu for progredir, como é que tu vai fazer? Pô, daí a calistenia com peso, a gente amarra pezinho na cintura e puxa ou empurra. Isso aí é uma das coisas que eu mais gosto porque eu sempre gostei do treinamento de força. E nessa hora, quando a gente pendura o peso na cinta e se puxa, se empurra, é onde a gente tem a noção exata da força bruta. Porque tu sabe que é o teu peso corporal mais o que tu está puxando e ele vai ter que vir. Porque quando a gente trabalha nas alavancas, além de ser muita força, mas não tem um dimensionamento em quilos de quanto que tu está fazendo. Porque vai depender de extensão de perna, da distribuição corporal de cada um, de mais tronco ou mais perna, isso tudo muda. E uma coisa que eu vejo que eu melhorei muito na calistenia em relação à musculação é o dorsal. Eu sempre gostei mais dos movimentos de empurrar do que de puxar. E na calistenia, com a necessidade constante de puxar, eu tenho isso hoje bem equilibrado. E hoje, assim, se eu for fazer antes e depois, principalmente os dorsais, é muito melhor hoje com calistenia do que na época da musculação. Em geral, eu gosto mais do meu shape hoje da calistenia do que da musculação. Abdômen, como a gente treina, mesmo que não faça um abdominal, a gente acaba trabalhando o core, abdômen lombar, em todos os treinos para estabilização. Então hoje também o meu abdominal ele é melhor do que da época da musculação. A partir do momento que tu está aqui, mesmo que tu faça só o treino de força para a tua saúde, os teus pull-up, teus push-up, o teu leg day, tu vai ver alguém tirando um movimento ali que tu começa a ver que é possível. Quando tu chegou, às vezes tu pensava que era impossível, não era para ti. Mas aí tu começa a evoluir, tu faz grupado, tu pensa, é possível, se ele consegue, talvez eu consiga também. Tu vê as meninas com peso na cintura e se puxando, e tirando movimentos muito difíceis. Então, assim, mesmo que tu tenha esse nuance na cabeça de treinar só para saúde, tu vai tentar algo mais. Tu vai tentar um movimento estético, porque é legal. Imagina, tu tá numa paisagem bonita e tu consegue aquela foto de um hold, seja um elbow lever, um back lever, um front, uma human flag. Quem que não gosta de ter no perfil uma baita de uma foto bonita de calistenia que, tipo, é impressionante
para quem vê e é impressionante para quem fez, porque a gente sabe que é algo difícil. Então tu quer ter isso registrado, tipo, pô, eu consegui, eu dei duro para conseguir esse movimento. Não foi comprado na esquina. Eu treinei, eu suei, eu dediquei. Então tem que mostrar, tem que colocar ali, tem que se orgulhar daquilo que tu consegue. E não é porque às vezes alguém consegue algo a mais que tu não vai se orgulhar do que tu já consegue. É legal até, no futuro, tu olhar para trás, acontece muito comigo, olhar vídeos antigos e meu Deus, como é que eu postei uma bosta dessa? Só que, cara, naquela época era um orgulho para mim, porque eu tinha dado muito duro para conseguir daquele jeito. E o cara que consegue um movimento avançado é o mesmo cara que consegue um movimento básico que não parou. Ele continuou treinando. Nenhum avançado chegou aqui, mostraram para ele uma full planche, ele chegou e cravou. Mostraram uma human flag, ele chegou e cravou, fez um muscle up restrito. Ele sempre começou com algum educativo ou de alguma forma meio mal feito, entre aspas, até chegar num nível avançado. Então todo avançado é um iniciante que não parou. Por exemplo, eu estava fazia o 90 DPU, 90 Degrees Push-Up, era um movimento que eu acho muito massa. Eu vi o Frank Medrano fazer, que pô, o cara descia, ficava com o corpo paralelo ao solo, subia, pensava, pô, nunca, né, cara? Tipo, pô, será que um dia vai dar? E tu vem numa escala de progressão. Daí eu lembro que a primeira vez que eu consegui fazer, a gente fez a negativa. Subiu com o handstand e desceu com o corpo na paralela. Pô, chegou o corpo paralelo ao solo, pensava, pô, não tem como subir, só se puxar com um guincho, né? E daí eu consegui tirar esse movimento, já tem uns 2 anos que eu faço esse movimento, só que assim, era um ou outro, tipo, era conseguir uma vez, então a questão da evolução, até aquilo que tu consegue, tu não consegue sempre, até ficar dominado é outra história. Então tirava 90 DPU a cada, sei lá, 10 tentativas. E daí agora a gente veio de uns meses de mais maromba, a gente fazendo força, push-up, pull-up, dip. E eu fiquei um tempinho sem treinar o 90 DPU. E quarta passada, pensei, vamos fazer. Não errei nenhum. Todos que eu tentei, eu acertei. Até conectando 2 repetições seguidas. Então, isso é uma grande evolução. Tu dominar e conseguir fazer a hora que quer. Algo que antes tu nem conseguia, é uma evolução. Às vezes o primeiro passo é tu começar. Depois tu consegue, mas não ficou bom. Daí tu filma, o mestre te orienta e tu começa a deixar o movimento melhor. Opa, ficou bom, mas não acerta sempre. Agora tu começa a conseguir acertar sempre, ou quase sempre. Sempre é meio assim ilusão, uma hora vai errar, uma entrada de handstand e tal. Mas tipo, cada vez que tu quiseres fazer o movimento, em 1 ou 2, 3 tentativas, tu vai conseguir fazer o movimento. Não vai ficar aquele negócio na sorte, por exemplo. E isso o mestre pega muito no nosso pé. Filma, olha, foca na técnica. Não está conseguindo, para, dá um passo para trás, vê o que está errado. Porque senão tu fica errando, não vai conseguir. Daí se conseguir é na sorte, porque tu não viu o que estava errado para corrigir e então acertar. Então, por exemplo, eu fazia muito 90 DPU, tentava subir, não fechava o abdômen, ficava com o abdômen aberto, selado, como a gente chama, fugia o centro de gravidade das mãos, caía. Pesado. É pesado, mas não era por falta de força. A força eu já tinha. Era questão de equilíbrio e consciência corporal para manter 100% de gravidade sobre as mãos e conseguir fazer o corpo subir. Então, até uma coisa engraçada é, por exemplo, assim, tem movimento que a gente faz e tu pensa, meu, ficou legal. Daí tu olha no vídeo, pô, ficou uma bosta. Daí tem movimento que tu entra, já errou, quando tu tá num nível de consciência corporal à frente, que tu, sem filmar, sem olhar, tu erra, mas já se liga na hora. Já sei o que eu fiz errado. É o primeiro passo. Às vezes até tu não consegue corrigir. Tu entra, erra, pô, abriu o abdômen. Tu entra, erra, abriu o abdômen. Mas tu já entendeu que tu precisa fechar. É lógico que se fosse tão fácil, olhei o erro, vou lá, corrige e acerto, todo mundo conseguia fazer qualquer move em 2, 3 passos. Mas o primeiro passo é entender o que deu errado e depois entender como é o certo. E daí tu busca correção. Eu gosto de treinamento de força. Eu não imagino a minha vida sem treinamento de força. Seja ferro ou seja calistenia, e eu vou continuar com a calistenia. Por todos os outros benefícios já falados. Por eu poder treinar em qualquer lugar, pela vibe que tem a academia dos amigos, pela possibilidade de evolução constante. Então, é uma coisa assim que tipo, eu não tenho como enjoar. Porque eu gosto muito, gosto da minha progressão de força e vamos supor assim,
A gente vê que a gente foi mordido pelo vírus da calistenia quando tu tá numa semana cheia de trabalho e tu vê que o teu tempo para treinar possivelmente vai ser afetado e a tua cabeça automaticamente já começa a arquitetar um plano para conseguir treinar. Então, tipo, pô, essa semana talvez eu não consiga fazer todos os treinos do quadro, mas então eu vou conseguir vir um dia um pouco mais estendido e vou fazer 2 treinos juntos. Eu diminuo o volume aqui, peço ajuda pro mestre ali, que poderia adaptar. Ou essa semana eu vou de manhã, mais cedo. Ou então, pô, não vai dar. Vou pedir uma foto do quadro ali, pedir ajuda do mestre e vou fazer esse treino de noite na academia, no prédio. Então, tá tão motivado, a vontade de evoluir e crescer é tão grande que, tipo, eu não consigo enjoar. Não consigo.